Capítulo 17. Entráramos num tremendo engarrafamento. Da junção da Via Expressa com West Avenue até a rampa de subida do viaduto, todas as faixas de rolamento estavam atulhadas de veículos, os para-brisas refletindo as cores fracas do sol poente por cima dos subúrbios a oeste de Londres. Luzes de freio faiscavam por toda parte, iluminando a tremenda concentração de carrocerias. Vaughan estava sentado com um braço estendido para fora da janela do carona. Bateu na porta, impaciente, esmurrou o painel com o punho. À nossa direita, o paredão alto de um ônibus de 2 andares de uma empresa aérea formava um penhasco de rostos. Os passageiros nas janelas se pareciam com fileiras de mortos nos olhando das galerias de um columbário. A enorme energia do século XX, suficiente para impulsionar o planeta a uma nova órbita em torno de uma estrela mais feliz, estava sendo consumida para manter aquela interminável pausa, aquela imobilidade. Um carro de polícia desceu com alguma velocidade pela rampa de saída do viaduto, os faróis altos ligados, a luz azul no teto girando, açoitando o ar escuro como se fosse um chicote. Acima de nós, no alto da rampa de subida, 2 guardas no meio-fio desviavam o fluxo do tráfego. Tripés de advertência montados nas calçadas faiscavam um rítmico devagar, devagar, acidente, acidente. 10 minutos depois, quando alcançamos a extremidade leste do viaduto, pudemos avistar o local do acidente lá embaixo. Fileiras de carros contornavam um círculo de luzes de polícia. 3 carros haviam colidido na junção da rampa leste do viaduto com Western Avenue. Em torno deles, uma rádio-patrulha, 2 ambulâncias e um caminhão-reboque formavam um curral indefinido. Bombeiros e mecânicos da polícia trabalhavam nos veículos, tochas de acetileno faiscando de encontro a painéis de porta e teto. Uma multidão se reunira nas calçadas e nas passarelas de pedestres por cima da Western Avenue, os espectadores debruçados lado a lado na grade de metal. O menor dos carros envolvidos no acidente, um carro esporte amarelo italiano, fora quase completamente destruído por uma limusine preta enorme que derrapara por cima do canteiro central. A limusine tornara a atravessar o canteiro de concreto de volta à sua própria pista, batera num poste de aço que sustentava uma placa de sinalização, amassando o radiador e um paralama, antes de ser atingida por um táxi que entrava no viaduto da estrada de acesso da Western Avenue. A colisão de frente com a traseira da limusine, seguida por capotagem, esmagara o táxi de lado, deixando os painéis inclinados num ângulo de 15 graus. O carro esporte estava virado para baixo no canteiro central. Guardas e bombeiros conseguiram virá-lo de lado, revelando 2 corpos ainda presos dentro do compartimento amassado. Ao lado do táxi, os 3 passageiros estavam estendidos lado a lado, com mantas que cobriam seus peitos e pernas. Especialistas em primeiros socorros trabalhavam no motorista, um homem idoso sentado junto ao paralama traseiro de seu carro, o rosto e as roupas salpicadas de gotas de sangue, como se sofresse de uma insólita doença de pele. Os passageiros da limusine ainda estavam nas profundezas da cabine do carro, suas identidades ocultas por trás da janela interna. Passamos pelo local do acidente, avançando devagar na fileira de carros. Catherine meio que se escondera por trás do banco da frente. Seus olhos firmes acompanharam as linhas da derrapagem e as poças de óleo manchado de sangue que cruzavam o macadame familiar, como os códigos coreográficos de uma complexa batalha de canhões, o diagrama de uma tentativa de assassinato. Vaughan, pelo contrário, inclinara-se pela janela, os braços estendidos como se estivesse prestes a pegar um dos corpos. Em algum recesso ou compartimento do banco traseiro, ele encontrara uma câmera, agora pendurada em seu pescoço. Os olhos vagueando pelos 3 veículos acidentados, como se fotografasse cada detalhe com sua própria musculatura, nas retinas brancas das cicatrizes em torno da boca, como se memorizasse cada
paralama amassado, cada osso quebrado, num repertório de caretas rápidas e expressões cômicas. Quase que pela primeira vez, desde que eu o conhecera, ele se mostrava absolutamente calmo. Com a sirene plangente, uma terceira ambulância aproximou-se pela pista contrária. O motociclista da polícia cortou à nossa frente e diminuiu a velocidade até parar, sinalizando-me para esperar e deixar a ambulância passar. Parei o carro e desliguei o motor, olhando por cima do ombro de Catherine para a cena sombria. A 10 metros de nós estava a limusine arrebentada. O corpo do jovem motorista ainda estendido no chão, ao lado dela. Um guarda olhava para a rede de sangue em torno do seu rosto e de seus cabelos como um véu de viúva. 3 mecânicos trabalhavam com alavancas e equipamentos de corte nas portas traseiras da limusine. Cortaram o mecanismo da porta emperrada e a removeram, expondo assim os passageiros retidos lá dentro. Os 2 passageiros, um homem de rosto rosado, na casa dos 50 anos, usando sobretudo preto, e uma mulher mais jovem, com uma pele pálida e anêmica, ainda estavam sentados empertigados no banco traseiro. Ambos tinham a cabeça inclinada para frente, olhando para os guardas e centenas de espectadores, como 2 membros menores da realeza numa recepção na corte. Um guarda puxou a manta que cobria suas pernas e cinturas. Esse único movimento, expondo as pernas nuas da moça e os pés tortos do homem mais velho, aparentemente fraturados nos tornozelos, transformou toda a cena no mesmo instante. A saia da mulher subira para a cintura, como se a exposição do pubis fosse deliberada. A mão esquerda segurava a alça da janela, a luva branca manchada de sangue em seus pequenos dedos. Ela ofereceu um débil sorriso ao guarda, como uma rainha parcialmente nua, chamando um cortesão para tocar em suas partes íntimas. O sobretudo de seu companheiro estava aberto para revelar em toda a sua extensão a calça preta e os sapatos de verniz. Tinha a coxa direita esticada como a de um instrutor de dança de salão num passo de tango. Ao se virar para a moça, estendendo uma das mãos em sua direção, ele resvalou de lado no assento, os tornozelos batendo na confusão de valizes de couro e de vidros quebrados. O fluxo de tráfego continuou. Tornei a ligar o motor, segui em frente. Vaughan ergueu a câmera na direção do olho, mas baixou-a quando um paramédico tentou derrubá-la de suas mãos. A passarela de pedestres passou por cima de nós. Metade do corpo para fora do carro. Vaughan espiou as dezenas de pernas comprimidas contra as grades de metal, depois abriu a porta e mergulhou para fora. Enquanto eu parava o Lincoln no acostamento, ele saiu correndo de volta à passarela de pedestres, zigue-zagueando por entre os carros. Seguimos Vaughan até o local do acidente. Centenas de rostos comprimiam-se de encontro às janelas dos carros que desciam do viaduto. Espectadores se amontoavam nas calçadas e no canteiro central. Espremiam-se contra a cerca de arame que separava a via expressa do centro comercial e do condomínio ao lado. A polícia renunciara a qualquer tentativa de dispersar a vasta multidão. Um grupo de mecânicos trabalhava no carro esporte amassado, erguendo o teto de metal que fora comprimido sobre as cabeças de seus ocupantes. Os passageiros do táxi foram levados de maca para uma ambulância. O motorista morto da limusine continuava estendido no chão, uma manta cobrindo o rosto. Um médico e 2 paramédicos entraram na traseira da limusine. Corri os olhos pela multidão. Havia uma quantidade considerável de crianças por ali, muitas empoeiradas nos ombros dos pais, para poderem ver melhor. As luzes nos tetos dos carros de polícia não paravam de girar, iluminando os rostos, enquanto subíamos pelo aterro para a cerca de arame da via expressa. Nenhum dos espectadores exibia qualquer sinal de abalo. Todos contemplavam a cena com um interesse calmo, determinado, de compradores inteligentes num leilão de cavalos puros sangues. Suas posturas relaxadas insinuavam uma compreensão partilhada dos pontos mais sutis, como se todos entendessem o pleno significado do deslocamento da grade do radiador da limusine, da distorção da carroceria do táxi,
dos padrões criados pelo para-brisa estilhaçado. Um garoto de 13 anos, vestindo um traje de cowboy, se interpôs entre mim e Catherine, nos empurrando amavelmente. Mastigava um chiclete, enquanto observava o último dos passageiros do táxi ser levado numa maca. Um guarda com uma vassoura espalhou cal sobre o concreto manchado de sangue ao lado do carro esporte, em movimentos cuidadosos, como se concentrado em calcular a complexa aritmética humana daqueles ferimentos. Ele varreu os coágulos escuros para a beirada do canteiro central. Mais espectadores atravessaram o jardim vindos do centro comercial. Passaram por uma abertura na cerca. Observamos os 2 ocupantes da limusine serem retirados através das portas arrancadas. Era evidente que as mais intensas fantasias eróticas passariam por nossas mentes, atos imaginários de intercurso desempenhados com enorme decoro e solicitude sobre as coxas ensanguentadas daquela moça, caída dentro do carro, com os homens da audiência se adiantando, entrando no compartimento traseiro da limusine, cada um enfiando o pênis em sua vagina, semeando os futuros infinitos que floresceriam do casamento da violência com o desejo. Ao meu redor, por toda a extensão da Western Avenue, ao longo das rampas do viaduto, estendia-se um imenso congestionamento de tráfego causado pelo acidente. Parado no centro desse furacão paralisado, eu me sentia completamente à vontade, como se minhas obsessões por veículos se multiplicando sem parar estivessem se concretizando. Vaughan, ao contrário, parecia ter perdido o interesse pelo acidente. Com a câmera acima da cabeça, ele foi abrindo caminho entre os espectadores. Aos esbarrões, a caminho do viaduto, Catherine observou saltarem seus últimos 6 passos e se meter entre os guardas cansados. O interesse evidente dela por Vaughan, seus olhos evitando os meus, sempre fixos naquele rosto coberto por cicatrizes, enquanto apertava meu braço com toda a força, não me surpreendia nem me chateava. Já sentia que nós 3 ainda iríamos tirar o máximo proveito daquele desastre, explorar suas possibilidades mais intensas em nossas vidas. Comecei a pensar nas cicatrizes em meu corpo e no de Vaughan, pontos de encontro para nossos primeiros abraços e nos ferimentos dos sobreviventes do desastre, pontos de contato para todas as possibilidades sexuais em seus futuros. A última ambulância partiu, sua sirene gemendo. Os espectadores voltaram aos seus carros ou subiram pela encosta na direção da abertura na cerca de arame. Uma adolescente num traje de brim passou por nós, o namorado com o braço em torno de sua cintura. Ele comprimia o seio direito da moça com o dorso da mão, acariciava o mamilo com os nós dos dedos. Embarcaram no bugre amarelo enfeitado com flâmulas e partiram. A buzina tocando de maneira excêntrica. Um homem corpulento com um blusão de motorista de caminhão ajudou a esposa a subir pela encosta com uma das mãos em suas nádegas. Essa sexualidade difusa e impregnada. O ar, como se fôssemos membros de uma congregação deixando a igreja depois de um sermão em que fôramos exortados a celebrar nossas sexualidades com amigos estranhos, agora saindo pela noite para imitar a eucaristia sangrenta que observáramos com os parceiros mais improváveis. Catherine comprimiu-se contra o painel traseiro do Lincoln, a virilha no rabo de peixe cromado. Manteve a cabeça virada para o outro lado. Você vai guiar? Está bem, não é? Eu estava parado com as pernas bem separadas, as mãos no externo, esperando o ar iluminado pelos faróis. Podia sentir as feridas de novo ardendo no peito e nos joelhos. Olhei para as cicatrizes, aquelas lesões sensíveis que agora irradiavam uma dor requintada e agradável. Meu corpo reluzia a partir desses pontos, como um homem ressuscitado a se deleitar com a cura dos ferimentos que haviam causado sua primeira morte. Ajoelhei-me junto da roda dianteira do Lincoln. Listras de um material gelatinoso preto manchavam o paralama e a roda, marcando a calota enlameada do pneu da banda branca. Toquei nos resíduos viscosos com as pontas dos dedos. Havia uma depressão profunda na calota, a mesma deformação produzida em meu carro cerca de 2 anos antes, quando fora atingido por um pastor alemão que saíra correndo às cegas pela rua.
Eu parara 100 metros à frente e voltara para encontrar 2 colegiais vomitando em suas mãos sobre o cachorro agonizante. Apontei para as manchas de sangue. Você deve ter atropelado um cachorro, e a polícia pode apreender o carro enquanto manda analisar o sangue. Vaughan ajoelhou-se ao meu lado, inspecionou a mancha de sangue, acenou com a cabeça, judicioso. Tem razão, Bala. Há um serviço de lavagem de carro no aeroporto que funciona durante a noite inteira. Ele manteve a porta aberta para mim, os olhos firmes, sem qualquer demonstração de hostilidade, como se tivesse ficado calmo, relaxado por causa do acidente pelo qual passáramos. Sentei ao volante esperando que ele desse a volta para sentar ao meu lado. Em vez disso, porém, ele abriu a porta traseira e sentou com Catherine. Ao partirmos, a câmera de Vaughan ficou largada no banco da frente. Suas lembranças prateadas, invisíveis de dor e excitamentos, se desligavam no carretel escuro, enquanto por trás de mim as superfícies mucosas mais sensíveis de Catherine descarregavam suas substâncias químicas estimulantes. Seguimos para o oeste, na direção do aeroporto. Observei Catherine pelo espelho retrovisor. Ela estava sentada no meio do banco traseiro, os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando por cima do meu ombro para as luzes aceleradas na via expressa. No primeiro sinal de trânsito, quando virei a cabeça para fitá-la, ela sorriu para mim, tranquilizadora. Vaughan parecia um gangster entediado, recostado no banco, o joelho esquerdo encostado na coxa de Catherine. Coçava a virilha com uma das mãos, num gesto distraído. Olhava para a nuca de Catherine, contemplava o perfil de seu rosto, os ombros. O fato de Catherine escolher Vaughan, cujo comportamento obsessivo representava tudo o que ela achava mais irritante, me parecia absolutamente lógico. O múltiplo desastre de carro que testemunháramos pouco antes abrira em sua mente as mesmas armadilhas que havia aberto na minha. À entrada noroeste do aeroporto, virei o carro para a área de serviço. Naquela península entre a cerca do perímetro e as estradas de acesso ao Western Avenue, ficavam os estacionamentos das agências de aluguel de carros, cafés que funcionavam a noite inteira, escritórios de carga aérea e postos de gasolina. O ar noturno era arriscado pelas luzes de aviões e veículos de manutenção, pelos milhares de faróis dos veículos que passavam pela Western Avenue e pelo viaduto. A iluminação irregular do rosto de Catherine fazia com que ela parecesse parte daquele pesadelo de verão, uma autêntica criatura do ar elétrico. Uma fila de carros esperava a vez de passar pelo sistema automático de lavagem de carro. Na escuridão, os 3 tambores de nylon giravam nas laterais e no teto de um táxi, parado no meio do sistema, enquanto água e uma solução de sabão eram esguichadas de tubos de metal. A 50 metros de distância, os 2 atendentes noturnos sentavam em seus cubículos de vidro, ao lado das bombas de gasolina desertas, lendo histórias em quadrinhos e ouvindo um rádio transistor. Observei os rolos que limpavam o táxi, escondidos dentro da cabine, enquanto a água espumosa escorria pelas janelas. O motorista de folga, sua esposa, eram manequins invisíveis e misteriosos. O carro à frente avançou alguns metros. Suas luzes de freio iluminaram a Lincoln, cobrindo-nos com um brilho rosa. Através do espelho retrovisor, verifiquei que Catherine se recostara no banco traseiro. Seu ombro se comprimia contra o de Vaughan. Seus olhos fixavam-se no peito de Vaughan, nas cicatrizes em torno dos mamilos lesionados, brilhando como pontos de luz. Avancei o Lincoln por uma curta distância. Atrás de mim havia um quarteirão de escuridão e silêncio, um universo condensado. A mão de Vaughan descolou-se por uma superfície. Deixei o carro para tirar a antena do rádio. O acidente junto ao viaduto, num ponto quase diametralmente oposto ao do meu desastre, e o barulho dos rolos definiam minhas reações. As possibilidades de uma nova violência, ainda mais emocionantes, por tocarem apenas minha mente, em vez dos terminais nervosos, refletia-se no brilho deformado da coluna cromada da janela ao lado do meu pulso, no capô amassado da Lincoln.
Pensei nas infidelidades passadas de Catherine, nas ligações sempre visualizadas em minha mente, mas nunca observadas. Um atendente deixou a cabine e foi até a máquina de vender cigarro, ao lado do box de lubrificação. Seu reflexo no concreto úmido fundia-se com as luzes dos carros passando pela via expressa. A água esguichava dos tubos de metal para o carro à nossa frente. O jato de sabão atingiu o capô e o para-brisa, ocultando duas aeromoças e um comissário de bordo. Quando me virei, descobri que Vaughan tinha a mão em concha sobre o seio direito da minha esposa. Levei o carro para frente, até o box vazio, concentrando-me nos controles. As últimas gotas pingaram dos rolos estacionários à minha mente. Baixei a janela e vasculhei os bolsos à procura de moedas. O meridiano arredondado do seio de Catherine projetava-se para frente na mão de Vaughan, o mamilo entumecido entre os dedos, como se prestes a alimentar um pelotão de moscas masculinas ansiosas, os lábios de incontáveis secretárias lésbicas. Ele afagou o mamilo, não mais que uma deliciosa verruga, gentilmente com a borda do polegar. Catherine baixou os olhos para esse seio com uma expressão extasiada, como se o visse pela primeira vez, fascinada por uma geometria singular. Nosso carro estava sozinho no boxe de lavagem. Ao nosso redor, o pátio se achava vazio. Catherine recostava-se com as pernas abertas, a boca erguida, para Vaughan, que a tocou com os lábios, encostando uma cicatriz de cada vez. Senti que esse ato era um ritual desprovido de uma sexualidade ordinária. Um encontro estilizado entre dois corpos capitulavam seu senso de movimento e colisão. As posturas de Vaughan, a maneira como estendia os braços enquanto movia minha esposa pelo banco, levantando o joelho esquerdo dela para meter seu corpo entre as coxas de Catherine, lembravam-me de um motorista de um veículo complexo. Um balé de ginástica de celebrado uma nova tecnologia. As mãos de Vaughan exploraram a parte posterior das coxas de Catherine, num ritmo lento. Seguraram as nádegas e as levantaram, aproximando o pubis exposto de sua boca cheia de cicatrizes, mas sem chegar a tocar. Ele arrumou o corpo de Catherine numa série de posições, procurando com todo cuidado os códigos de seus membros e de sua musculatura. Catherine ainda parecia apenas meio consciente de Vaughan, segurando o pênis com a mão esquerda e deslizando os dedos na direção do ânus, como se efetuasse um ato divorciado de todo e qualquer sentimento. Ela tocou no peito e nos ombros de Vaughan com a mão direita, explorando os desenhos das cicatrizes na pele, suportes que os acidentes haviam projetado expressamente para aquele ato sexual. Uma voz gritou. Com um cigarro na mão, um dos atendentes estava de pé na escuridão úmida, fazendo sinal para mim, como o comandante do voo de um porta-aviões. Inseri as moedas na fenda, fechei a janela. A água foi projetada contra o carro, embaçando as janelas e nos acerrando no interior, iluminado apenas pelas luzes do painel. Dentro daquela gruta azulada, Vaughan estava deitado em diagonal no banco traseiro. Catherine ajoelhava-se por cima dele, a saia levantada até a cintura, segurando o pênis com as duas mãos, a boca a não mais que 2 ou 3 centímetros da boca de Vaughan, os faróis distantes, refletidos através da água espumante esguichada nas janelas, cobriam seus corpos com um brilho luminoso, como 2 seres humanos sentimentálicos do fundo distante, fazendo amor num caramanchão cromado. O motor dos rolos começou a funcionar. Um rolo encostou no capô do Lincoln, avançou para o para-brisa, convertendo a solução de sabão num turbilhão de espuma. Milhares de bolhas explodiram nas janelas. Enquanto os tambores passavam pelo teto e pelas portas, Vaughan começou a impulsionar sua pelvis para cima, quase erguendo as nádegas do assento. Com mãos desajeitadas, Catherine ajeitou a vulva sobre o pênis, enquanto aumentava o barulho dos rolos ao nosso redor. Os dois balançaram juntos, Vaughan apertando os seios com as palmas, como se tentasse forçá-los para um único globo. No orgasmo deles, os afegos de Catherine foram abafados pelo estrépito da lavagem do carro. A máquina de lavagem recuou para sua posição original.
O aparelho se desligou automaticamente. Os rolos pendiam inertes na frente do vidro limpo do para-brisa. O resto de água com detergente escorreu pela escuridão na direção das calhas de drenagem. Vaughan, sugando o ar através dos lábios cercados por cicatrizes, continuou deitado, exausto, fitando Catherine com olhos confusos. Observou-a levantar a coxa esquerda dormente, um movimento que eu me lembrava de vê-la fazendo comigo uma centena de vezes. Os seios estavam marcados pelos dedos de Vaughan, formando um desenho como os de lesões provocadas por um desastre. Tive vontade de me inclinar e acariciá-los, ajudá-los no próximo ato sexual, conduzir os mamilos para a boca de Vaughan, guiar o pênis para o pequeno reto de Catherine, seguindo as linhas dos riscos diagonais do assento que apontavam para o períneo dela. Queria ajustar os contornos dos seios e os quadris de Catherine às linhas do teto do carro, celebrando naquele ato sexual o casamento de seus corpos com aquela tecnologia benigna. Abri a janela e inseri mais moedas na fenda do caixa. Enquanto a água voltava a esguichar sobre o carro, Vaughan e minha mulher recomeçaram a fazer amor. Catherine segurou os ombros dele, fitando no rosto com os olhos possessivos uma amante desgrenhada. Ela afastou os cabelos louros da face, ansiosa em alcançar de novo o corpo de Vaughan. Ele estendeu-a no banco traseiro, abriu suas coxas, começou a afagar o pubis, o dedo médio procurando o ânus. Inclinou-se para ela, apoiado num quadril, ajustando Catherine e ele próprio na mesma posição em que se encontrava o diplomata ferido e a moça que estava em sua companhia na cabine da limusine acidentada. Levantou, comprimindo o pênis frontalmente na vagina, uma das mãos sob a axila direita de Catherine, a outra por baixo da nádega, nas mesmas posições que os paramédicos haviam usado para retirar a moça do carro, enquanto os tambores passavam por cima de nossas cabeças. Catherine fitou-me nos olhos num momento de absoluta lucidez. Sua expressão mostrava ao mesmo tempo ironia e afeição, uma aceitação de uma lógica sexual que ambos reconhecíamos e para a qual nos preparávamos. Continuei sentado no banco da frente, em silêncio, enquanto a espuma branca escorria pelo teto, pelas portas, como renda líquida. Por trás de mim, o sêmen de Vaughan brilhou nos seios e no abdômen de minha mulher. Os tambores batiam no carro. Os jatos de água e sabão líquido atingiam a carroceria agora impecável. Cada vez que a máquina completava seu ciclo, eu baixava a janela, empurrava mais algumas moedas na fenda. Os dois atendentes nos observavam na cabine de vidro, a tênue música do rádio transistor soando pelo ar noturno, enquanto o aparelho retornava à posição inicial. Catherine gritou um ofego de dor, interrompido pela mão de Vaughan em sua boca. Ele recostou-se com as pernas de Catherine sobre seus quadris, batendo nela com uma das mãos, enquanto a outra forçava o pênis flácido na vagina. O rosto de Vaughan se contraía numa expressão de raiva e angústia. O suor porejava de seu pescoço e peito, encharcava a cintura da calça. Os golpes de sua mão levantada causaram vergonhas nos braços e quadris de Catherine. Esgotada por Vaughan, ela irritou no banco traseiro, por trás da cabeça dele, enquanto seu pênis se sacudia, vazio, contra a vulva machucada. Vaughan também arriou no assento. Já perdera o interesse pela mulher que se lamuriava e puxava suas roupas. Suas mãos cheias de cicatrizes exploraram o tecido gasto do banco, marcado com sêmen, um diagrama enigmático, algum sinal astrológico ou cruzamento rodoviário. Enquanto deixávamos o box de lavagem de carros, os tambores pingavam em silêncio na escuridão. Ao redor do carro, uma imensa poça de bolhas brancas se desvanecia no concreto molhado.